Naquela noite chuvosa em Lisboa, enquanto a chuva tamborilava nas telhas antigas do nosso apartamento no Bairro Alto, eu, André, deitei-me no sofá e pedi ao Tiago, meu colega de quarto há 2 anos, amigo, minhas costas estão destruídas do trabalho. Pode-me dar uma massagem rápida? O que eu não imaginava era que, com suas mãos quentes pressionando meus músculos tensos, ele pararia de repente, respiraria fundo e diria com voz embargada: André, eu preciso te contar uma coisa, eu estou apaixonado por você. O silêncio que se seguiu foi tão denso que até a chuva pareceu parar. Eu fiquei ali, de bruços, com o rosto enterrado na almofada, sentindo o coração bater tão forte que achei que ia saltar do peito. Tiago retirou as mãos devagar, como se tivesse medo de que eu me quebrasse ao toque. Levantei-me devagar, puxando a t-shirt para baixo, e olhei para ele. Seus olhos castanhos, sempre tão calmos quando falávamos de futebol ou de séries até tarde, agora estavam cheios de uma vulnerabilidade que eu nunca tinha visto. Tiago, o quê? Foi tudo o que consegui dizer, a voz rouca, como se tivesse engolido areia. Ele sentou-se na ponta do sofá, as mãos entrelaçadas nos joelhos, olhando para o chão de tacos antigos. Há meses que guardo isto. Desde que nos mudámos para este apartamento, na verdade. Tu achas que somos só amigos, eu sei. Mas para mim é mais. Muito mais. As palavras saíam baixas, quase sussurradas, mas cada uma delas acertava-me como um soco no estômago. Eu, André Santos, 28 anos, engenheiro de software numa empresa no Parque das Nações, sempre me vi como o tipo normal, com namoradas no passado, planos de casar um dia, filhos, uma casa com jardim algures em Sintra. E agora o meu melhor amigo, o homem com quem partilhava contas de luz, risadas à mesa da cozinha e até o último pacote de pastéis de nata, confessava-me isto. Levantei-me de repente, o corpo todo tenso. Tiago, eu não sei o que dizer. Isto é loucura. Saí da sala, fui para o meu quarto e fechei a porta com mais força do que queria. Deitei-me na cama, olhando para o teto rachado onde tínhamos colado pôsteres de viagens que nunca fizemos. O coração ainda batia descompassado. Lembrei-me de como nos conhecemos na universidade em Coimbra, ele a estudar História, eu já no 2º ano de Engenharia. Tornámo-nos inseparáveis nas noites de cerveja barata no centro histórico, nas viagens de comboio até ao Porto para ver jogos. Quando terminámos os cursos e decidimos vir para Lisboa atrás de emprego, foi natural partilharmos casa. Ele era o irmão que nunca tive. E agora é isto. Passaram horas. A chuva parou lá fora, mas dentro de mim a tempestade só começava. Levantei-me, abri a porta devagar. Tiago estava na cozinha, a preparar chá de camomila como sempre fazia quando um de nós estava estressado. Queres uma chávena? Perguntou sem se virar. Sentei-me à mesa. Tiago, explica-me. Como é que isto aconteceu? Ele sentou-se à minha frente, os olhos vermelhos. Não foi de um dia para o outro. Foi vendo-te chegar cansado do trabalho, rires das minhas piadas estúpidas, ajudares-me a montar o móvel da sala mesmo quando estavas exausto. Foi sentir que contigo eu sou inteiro, sem precisar de fingir. A voz dele tremeu. Eu sei que tu és hétero, André. Ou pelo menos achas que és. Não te peço nada. Só não queria mais mentir. Fiquei ali, a mexer o chá sem beber. O relógio da parede marcava 2 da manhã. Falámos até o céu começar a clarear por cima dos telhados vermelhos do Bairro Alto. Ele contou-me como tinha percebido a própria orientação sexual aos 16 anos, na aldeia perto de Beja onde cresceu, e como escondeu de todos até à universidade. Eu ouvi, mas as minhas próprias palavras não saíam. Quando finalmente fomos dormir, o meu peito doía de uma forma que não era só cansaço. Na manhã seguinte, o apartamento parecia o mesmo, o cheiro a café, a luz que entrava pela janela da sala, o som distante dos elétricos na rua, mas tudo tinha mudado. Eu olhava para Tiago a preparar o pequeno almoço e sentia um calor estranho no peito, uma mistura de medo e algo que não conseguia nomear. Os dias seguintes foram um borrão de silêncios incômodos e conversas curtas. No trabalho, no escritório envidraçado com vista para o Tejo, eu perdia-me a olhar para o ecrã sem ver nada. À noite, jantávamos juntos como sempre, mas o ar estava carregado. Queres ver o jogo? Perguntava ele. Claro, respondia eu, mas sentávamos-nos nos sofás opostos, como se tivéssemos medo de nos tocar. Uma semana depois, numa sexta-feira chuvosa outra vez, ele veio ter comigo na sala. André, se quiseres que eu procure outro quarto, eu entendo. A voz dele era baixa, resignada. Eu olhei para ele e, pela primeira vez, não vi só o amigo. Vi um homem bonito, com aqueles ombros largos de quem joga futebol aos fins de semana, o sorriso tímido que sempre me fazia rir. Não, disse eu, surpreendendo-me a mim mesmo. Fica. Só dá-me tempo. Aquela noite, sozinho no quarto, chorei pela primeira vez em anos.
Não sabia porquê. Medo. Alívio. Confusão. Só sabia que o meu coração, que sempre bateu no ritmo certo, agora saltava descompassado sempre que Tiago estava perto. E isso assustava-me mais do que qualquer coisa que já tinha vivido. O fim de semana chegou como um alívio e uma tortura ao mesmo tempo. Sábado de manhã, saímos juntos para o mercado da Ribeira, como fazíamos todos os meses. O ar cheirava a peixe fresco e a pão quente, os vendedores gritavam preços, turistas tiravam fotos aos azulejos. Tiago andava ao meu lado, as mãos nos bolsos do casaco de ganga, falando de um livro novo que estava a ler sobre a história de Lisboa. Eu respondia com monossílabos, a mente longe. Cada vez que os nossos braços se roçavam na multidão, sentia um arrepio que não era só do vento frio que vinha do rio. No café da esquina, sentámo-nos na esplanada. Ele pediu um galão, eu um expresso. André, estás bem? Perguntou finalmente, olhando-me nos olhos. Não sei, respondi com honestidade. Desde aquela noite, não consigo parar de pensar. Em ti. Em mim. Em tudo. Ele sorriu de lado, aquele sorriso que sempre me acalmava. Eu não quero pressionar. Mas se quiseres falar, estou aqui. Falamos então. Ele contou-me sobre as noites em que ficava acordado a ouvir-me respirar no quarto ao lado, sobre como tinha quase confessado no ano passado quando eu terminei com a Sofia. Eu ouvi e, pela primeira vez, admiti em voz alta que talvez, só talvez, as minhas relações com mulheres nunca tivessem sido tão profundas como a amizade com ele. Não sei se sou gay, Tiago. Não sei nada. A conversa durou horas. Caminhámos pela Baixa, subimos até ao Castelo de São Jorge, sentámo-nos num banco com vista para a cidade. O sol apareceu entre as nuvens, dourando os telhados. Em Portugal, as coisas mudaram muito, disse ele. Casamento igual desde 2010, desfiles do orgulho em Lisboa. Mas em casa, com a família é diferente. Eu pensei nos meus pais em Beja, no pai que ainda falava de homens a sério quando via notícias na televisão. O peito apertou-se. Na segunda-feira, no trabalho, um colega comentou que me via distraído. Problemas de coração, brincou. Eu ri-me por fora, mas por dentro era verdade. À noite, Tiago cozinhou bacalhau à Brás, o nosso prato favorito. Comemos em silêncio, depois ele pôs música baixa, fado suave de Marisa. Dança comigo? Pediu ele de repente, estendendo a mão. Eu hesitei, mas peguei nela. O corpo dele contra o meu era quente, firme. Não foi um beijo, não foi nada mais que um abraço lento ao som da música. Mas quando nos afastamos, os meus olhos estavam marejados. Isto assusta-me, confessei. A mim também, respondeu ele. Os dias seguintes trouxeram mais conversas profundas. Ele mostrou-me fotos da família dele, da mãe que aceitara com dificuldade mas que agora perguntava sempre por mim. Eu falei da minha ex-namorada, de como sempre senti que faltava algo. Uma noite, depois de um filme, ele pegou na minha mão. Eu não retirei. O toque era simples, mas o meu coração disparou outra vez. Tiago, e se eu não conseguir? Perguntei. Então continuamos amigos. Mas não quero viver com arrependimentos. No fim da semana, decidimos ir a um passeio a Cascais. O comboio balançava, nós sentados lado a lado. No passeio marítimo, o vento do Atlântico bagunçava o cabelo dele. Gosto de ti assim, disse eu sem pensar. Ele parou, olhou-me. Assim como? Honesto. Corajoso. Voltámos a casa mais leves, mas o peso da decisão pairava. Eu comecei a questionar tudo, as minhas roupas, a forma como falava, os olhares dos outros no metro. Uma vez, num café, dois homens de mão dada passaram e eu senti inveja. Inveja verdadeira. O domingo terminou com nós dois no sofá, a ver um jogo do Benfica. Quando o nosso time marcou, abraçámo-nos como sempre. Mas desta vez, o abraço durou mais. André, murmurou ele no meu ombro. Sim. Obrigado por não fugires. Eu não respondi, só apertei mais forte. Naquela noite, dormi melhor que nas anteriores. Mas o sonho foi confuso, eu e ele a caminhar por ruas desconhecidas, de mãos dadas, e alguém gritava atrás de nós. Acordei suado. O crescimento estava a começar, doloroso, lento, mas inevitável. O mês seguinte foi uma montanha-russa de emoções. No trabalho, consegui terminar o projeto grande, mas a minha concentração estava noutro lugar. Tiago, professor numa escola secundária em Campo de Ourique, chegava a casa com histórias de alunos, dos desafios de ensinar história num mundo de telemóveis. Jantávamos juntos todas as noites, as conversas fluindo mais naturais. Uma terça-feira, ele propôs: vamos ao cinema.
Fomos ver um filme português sobre amizade e segredos. No escuro da sala, os nossos joelhos tocaram-se. Não nos afastamos. Depois, caminhando pela Avenida da Liberdade, ele parou num banco. André, eu quero ser mais que amigo, mas só se tu quiseres o mesmo. Eu olhei para as luzes da cidade. Tenho medo do que os outros vão dizer. Da minha família. Do trabalho. Ele assentiu. Eu também tive. Mas viver escondido é pior. Naquela noite, em casa, demos o primeiro beijo. Foi tímido, hesitante, os lábios dele macios contra os meus. O mundo não explodiu. Só o meu coração acelerou como nunca. Isto é real, sussurrei. É, respondeu ele. Os dias seguintes foram de descoberta. Aprendemos a tocar-nos sem medo, uma mão no ombro, um abraço mais longo. Mas surgiram os primeiros mal-entendidos. Um amigo comum, o Rui, notou a mudança. Vocês estão estranhos, disse numa cerveja no bar. Tiago negou, eu curei. Depois, em casa, discutimos. Não quero esconder, mas também não quero gritar ao mundo, disse eu. Ele sentiu-se magoado. Então o que somos? Passámos a noite separados, cada um no seu quarto. De manhã, pedi desculpa. Quer tentar, Tiago? A sério. Fomos passar um fim de semana a Sintra. Os palácios, os jardins, o ar fresco. Caminhámos de mãos dadas escondidas quando ninguém via. No regresso no comboio, ele adormeceu no meu ombro. Eu olhei para ele e soube, estava apaixonado. O conflito interno continuava, flashbacks da minha infância, do pai a dizer homens não choram, da igreja onde íamos aos domingos. Mas o amor era mais forte. No trabalho, um colega gay assumido convidou-me para um evento. Eu fui sozinho primeiro, depois contei a Tiago. Queres ir comigo? Ele sorriu. Foi a primeira vez que saímos como algo mais que amigos. Dançámos discretamente, conversámos com gente que vivia abertamente. Voltei para casa com a cabeça a rodar de possibilidades. Mas o medo da família crescia. A mãe ligou, vens para o aniversário do pai? Eu disse que sim, e que levava o Tiago. Claro, o teu amigo é sempre bem-vindo. Não contei nada. Os mal-entendidos continuaram. Tiago sentiu ciúmes quando falei com uma ex-colega por telefone. Eu fiquei defensivo. Não sou teu dono, disse ele uma noite, voz alta. Chorámos os dois. Depois reconciliámo-nos com um abraço longo. Estamos a aprender, disse ele. O crescimento era isso, escolher ficar, mesmo quando doía. A viagem a Beja foi o ponto de viragem. Chegámos de carro num sábado de sol forte no Alentejo. A casa dos meus pais, branca com buganvílias na varanda, cheirava a sopa de legumes. O pai abraçou-me forte, a mãe beijou-me as faces. Tiago ficou atrás, nervoso. Jantámos todos juntos, o meu irmão mais velho com a mulher, a irmã casada. Conversa leve sobre trabalho, futebol. No domingo, depois do almoço, o pai chamou-me para o quintal. O Tiago é um bom rapaz, mas há rumores na aldeia. Eu gelei. Alguém nos tinha visto em Lisboa. A mãe entrou na conversa, filho, tu sempre foste normal. Não vais estragar tudo por uma fase. As palavras cortaram como faca. Tiago ouviu da porta e saiu para o jardim. Fui atrás dele, desculpa, disse eu. Ele chorava. Eles não me aceitam. Nem a ti. A discussão explodiu à noite. O pai gritou, a mãe chorou. O irmão disse que era pecado. Eu defendi-nos, a voz tremendo mas firme. Eu amo, pai. Isto não é fase. Saímos de madrugada, a mãe a chorar na porta. No carro de volta a Lisboa, o silêncio era pesado. Tiago segurou a minha mão. Tu escolheste-me. Isso basta. Em casa, chorei nos braços dele. O sacrifício era real, a família distante, o olhar dos vizinhos em Beja. Mas o meu crescimento veio daí. Comecei a ir à terapia, a ler sobre histórias de outros casais em Portugal. Tiago apoiou-me sempre. O ponto mais baixo veio 2 meses depois. No trabalho, um projeto falhou e o chefe, conservador, fez comentários velados sobre distrações pessoais. Um amigo de infância de Tiago espalhou boatos na rede social. Recebemos mensagens anónimas. Discutimos forte, eu quis esconder outra vez, ele quis enfrentar. Não aguento mais, disse eu uma noite. Ele fez as malas, pronto para sair. Passei 3 dias sozinho, a refletir. Caminhei pelo Tejo, vi casais hetero e gay.
Liguei aos pais, a mãe disse que precisava de tempo, o pai desligou. Fui ter com Tiago à escola onde ele dava aulas. Volta para casa, pedi. Ele voltou. A crise ensinou-nos, o amor exige escolha diária. Um ano depois, estávamos no mesmo apartamento, mas transformado. Pintámos as paredes juntos, pendurámos fotos nossas em Sintra. Fomos ao Orgulho de Lisboa de mão dada, sem medo. A família começou a amolecer, a mãe ligou no Natal, o pai enviou uma mensagem curta de parabéns. Numa noite de verão, no mirador de São Pedro de Alcântara, com vista para a cidade iluminada, ajoelhei-me. Tiago, queres casar comigo? Ele disse sim, lágrimas nos olhos. O beijo foi longo, feliz, o coração batendo no ritmo certo finalmente. Crescemos juntos, enfrentámos o mundo, escolhemos o amor. Você acha que o verdadeiro amor entre dois homens pode superar todos os preconceitos da família e da sociedade? Verdadeiro ou falso?